Os amigos certamente já ouviram falar da Segunda Frota Americana. Se não, essa é uma informação que merece ser divulgada. A Segunda Frota dos Estados Unidos foi uma divisão da Marinha Americana designada para operações no Atlântico Norte. A sua área de atuação atinge o Atlântico a partir do Polo Norte até o Mar do Caribe, indo da costa dos Estados Unidos até o meio do Oceano Atlântico. Ela era responsável por operações da Marinha na costa leste dos Estados Unidos. A Segunda Frota é uma das 3 frotas numeradas sediadas no território norte-americano, sendo a terceira e a quarta as outras 2. A Segunda Frota tinha sob sua responsabilidade mais de uma centena de navios de guerra distribuídos por instalações da Marinha Americana ao longo da costa leste. O maior número de navios tinha como base a Naval Station Norfolk. Como outras frotas numeradas da Marinha Americana, a Segunda Frota foi estabelecida em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, pelo almirante Ernest King para operações de forças-tarefas em áreas geográficas específicas. A Segunda Frota foi, contudo, formalmente desativada em 2011 por Barack Hussein Obama. Com a chegada de Donald Trump à presidência da República e diante de uma frota russa cada vez mais ativa e crescente em todo o mundo, a Marinha dos Estados Unidos decidiu, em 2018, restabelecer a Segunda Frota para administrar ativos do Atlântico Norte. Ontem, no dia 30 de maio, a Segunda Frota declarou que seu comando atingiu a capacidade operacional inicial, ou seja, a tradicional capacidade operacional. Atingiu no dia 29 de maio, ou seja, menos de um ano depois de ter sido desativada por altos líderes militares do governo Obama. Essa informação é de suma importância hoje, porque ontem as agências internacionais noticiaram que a Rússia voltou a fazer testes nucleares exatamente lá no Ártico. A Newsweek, por exemplo, trouxe ontem a seguinte manchete: a Rússia está testando armas nucleares em bases remotas do Ártico, apesar da proibição global. Isso é o que alegou a Marinha Americana. Um alto funcionário de inteligência norte-americana alertou que a Rússia provavelmente está conduzindo testes secretos de armas nucleares em lugares remotos do Ártico, informa a Newsweek, enquanto trabalha para modernizar seu arsenal atômico, apesar de um tratado internacional proibindo tais atividades. A matéria continua dizendo que o tenente-general Robert Ashley, diretor da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, fez a afirmação em um discurso feito na quarta-feira no Instituto Hudson, em Washington, relatou o The Wall Street Journal. Ele disse que os Estados Unidos acreditam que a Rússia está realizando testes de baixa produtividade em Novaya Zemlya, um arquipélago isolado acima do Círculo Ártico, onde a antiga União Soviética, testava suas armas nucleares com frequência. A declaração de Ashley é uma acusação pública de que a Rússia violou o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, ratificado pela própria Rússia em 2000, que proíbe qualquer teste que crie um rendimento nuclear, informa a Newsweek. Os Estados Unidos nunca ratificaram o tratado, embora não tenham realizado um teste nuclear desde 1992, explicou o The New York Times. Não há nações suficientes que ratificaram o acordo para que ele tenha efeito, embora o jornal tenha notado que as grandes potências concordaram em cumpri-lo. Abre aspas. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia provavelmente não está aderindo à sua moratória de testes
nucleares de maneira consistente com o padrão Zero IL, disse Ashley à plateia. Ele acrescentou: nossa compreensão do desenvolvimento de armas nucleares nos leva a acreditar que as atividades de testes da Rússia o ajudariam a melhorar suas capacidades de armas nucleares. Os Estados Unidos, por outro lado, renunciaram a esses benefícios ao manter um padrão de rendimento zero. Ashley não especificou quão grandes foram os testes suspeitos. Simplesmente afirmou, abre aspas, acreditamos que eles têm capacidade de fazê-lo de maneira da maneira como são configurados. Testes de baixo rendimento podem envolver apenas uma quantidade muito pequena de poder explosivo, embora a produção de qualquer rendimento nuclear venha a infringir o tratado. Outros funcionários do governo também falaram do evento no Instituto Hudson, embora nenhum tenha fornecido mais clareza sobre a natureza ou o tamanho dos testes, nem como os Estados Unidos tomaram conhecimento deles, relatou o jornal. Thomas Ginano, um alto funcionário do Departamento de Estado, disse que Moscou, abre aspas, está provavelmente envolvido nesse tipo de testes, enquanto o membro do Conselho de Segurança Nacional, Tim Morrison, disse que a Rússia tomou ações para promover suas capacidades nucleares. Até ontem, o governo russo não tinha dado nenhuma resposta oficial à acusação de altos funcionários do governo americano. A Newsweek concluiu a matéria dizendo que o representante permanente do país, da Rússia, em organizações internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov, disse que a Rússia, abre aspas, estabeleceu voluntária e unilateralmente uma moratória nos testes nucleares desde o final dos anos 80. Estamos observando isso, disse Mikhail Ulyanov. Pois bem, aí está mais um caso a ser investigado, sem que a palavra russa, oficial ou não oficial, seja levada em consideração, porque bem sabemos que em guerra, nas guerras ou nos rumores de guerra, a verdade é sempre a primeira vítima. A questão, entretanto, é a seguinte: o governo americano, debaixo do comando de Barack Obama, tentou de tudo para enfraquecer os Estados Unidos diante do seu principal inimigo, a Rússia. Donald Trump, como bom sabedor da situação mundial, fez com que a segunda frota fosse imediatamente, ou melhor, desde 2018 entrasse em operação novamente. Isso implica no fato de que há mais um ponto aí bastante crítico. Não bastasse o Oriente Médio, a América do Sul em relação ou por causa da Venezuela e também regiões como o Mar do Japão. O mundo está realmente um barril de pólvora, meus amigos. Não podemos nos iludir com a possibilidade com a não possibilidade de uma grande guerra nos próximos dias. Não estou aqui fazendo nenhuma profecia, não estou estabelecendo nenhuma data, mas como disse ontem, se cotejarmos todas essas ações com as revelações do livro de João, na Bíblia, vamos ver que estamos sim muito próximos, muitas coisas estão se cumprindo. O Irã está fazendo uma passagem terrestre pelo já quase totalmente seco rio Eufrates, levando armas e petróleo para a Síria, com más intenções, evidentemente, em relação a Israel. No mundo comunista, por exemplo, como a matéria de hoje de manhã, mata-se indiscriminadamente qualquer um que seja, ou que esboce pelo menos uma pequena crítica que seja ao regime. A Venezuela de Maduro daqui a pouco começará a matar também indiscriminadamente os seus opositores. Aqui no Brasil, baderneiros enlouquecidos gritam Lula livre e maconhaço já. Pois é, nós estamos vivendo, meus irmãos, num mundo em que a guerra espiritual, a batalha entre o bem e o mal, está cada vez mais material.